Olá, galerinha que nos acompanha em nosso canal do YouTube, aquele que nos acompanha em nosso canal de Direito Previdenciário e especialmente que gostam de acompanhar sobre as nossas atualizações. Bom, em nossa última atualização, nós falamos sobre a publicação no TSE, aliás, no STF, da decisão sobre a revisão da vida toda do INSS. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as inverídicas narrativas sobre esta revisão da vida toda. Ora, antes de iniciar, gostaria de pedir a todos, aqueles que nos acompanham, que já nos acompanham, que ainda não fizeram a sua inscrição, que façam sua inscrição e nos ajudem na continuidade do canal. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de acompanhar e estão acompanhando pela primeira vez, que nos ajudem também fazendo a sua inscrição e façam comentário para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Bom, das inverídicas narrativas sobre esta questão da vida toda, o governo federal, ele tenta, de todas as formas possíveis, criar narrativas para ganhar tempo em cumprir com o pagamento da revisão da vida toda. Ora, em recente entrevista, o próprio ministro da Fazenda, o senhor Haddad, ele causou várias polêmicas quando lá no Senado ele afirmou que a revisão da vida toda causaria um custo e um impacto estimado em 360 milhões de reais para os cofres públicos. Essa informação, ela dissemina informações falsas, além de prejudicar com essas informações falsas a real compreensão do tema em questão. O importante é se esclarecer que esta revisão, garantida pelo STF em dezembro de 2022, trata-se de um pedido de revisão de aposentadoria em que o segurado solicita que o cálculo do benefício leve em conta todas as contribuições pagas ao longo da vida laboral daquele aposentado, e não apenas as realizadas a partir de julho de 94, como é feito atualmente. Ora, esta afirmação feita pelo ministro, referente a esse custo de 360 bilhões, é uma afirmação falsa e não tem fundamento real, pois foge da realidade jurídica da ação. Vejamos que no processo ele foi demonstrado aos ministros da Corte Superior, o STF, um parecer técnico que demonstra ser irreal os cálculos publicizados ou publicados pelo governo federal, pois fogem
dos critérios práticos da ação. O que deixou bem claro para o INSS é que ele manipulou os dados levados à mídia e que o custo real desse assunto é bem muito inferior dessa realidade que eles traduzem, principalmente pela decadência ao direito revisional. Vejamos que nunca é demais se salientar e relembrar que o INSS juntou estas provas no processo após a elaboração da nota técnica dada pelo Ministério da Economia e com análise. A nota técnica é a nota 4921 de 2020 e a análise é aquela de número 108.396, que traz os registros aleatórios obtidos pelo sistema da DataPrev, além de informar no processo que o custo da ação seria de aproximadamente 46 bilhões, ou seja, bem menor do que vem sendo divulgada pelas fontes do governo federal, e em especial pelo próprio ministro Fernando Haddad. Além disso, é importante se destacar que a revisão da vida toda não é uma medida que beneficia todos os segurados, mas sim apenas aqueles que tiveram as contribuições mais altas antes de 94. E que tal revisão é apenas cabível para quem se aposentou há menos de 10 anos e não se aposentou pelas regras trazidas pela reforma de 2019. O ministro Haddad, ao divulgar informações falsas, ele vem a prejudicar de tal maneira o debate da revisão da vida toda, criando um clima de desinformação e desconfiança no que diz respeito ao sistema previdenciário. O correto seria debate sobre políticas públicas baseadas em informações precisas e confiáveis, para que todos os cidadãos e, ademais, a sociedade como um todo tenham uma confiança nas políticas públicas e nas ações do governo, e não vi o ministro criar narrativas com o intuito de deixar o cidadão em dúvidas sobre seus direitos. Ou seja, as afirmações do ministro Haddad sobre o custo da revisão da vida toda vem a gerar um clima de terror econômico e social desnecessário, pois foram baseadas em informações criadas pelo próprio INSS. O importante é que a discussão ela seja pautada em informações precisas e que os responsáveis pelas políticas públicas eles busquem esclarecer dúvidas e não fazer um amaranhado de dúvidas, mas sim esclarecer. O que se observa é que o governo federal não cumpre com o que prometeu e atualmente atua contra os segurados da Previdência Social, sendo que muitas das vezes, muitos daqueles que estavam nessa situação já vieram a óbito
e não conseguiram nem obter este direito, além de muitos outros que podem vir a não conseguir desfrutar deste direito. Um direito que já é consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, para que possa se conseguir cuidar melhor da saúde e envelhecer com o mínimo de dignidade. O direito reconhecido pela mais alta corte, o STF, ele deve ser cumprido, de forma que o governo não pode influenciar as pessoas com suas informações irreais. A obrigação do governo é fazer cumprir a determinação da mais alta corte, que é o STF, para que esta determinação ela possa trazer mais dignidade aos aposentados e que aqueles que foram lesados em seus benefícios previdenciários se sintam mais à vontade em forma de uma demonstração que realmente se preocupa com a garantia dos direitos previdenciários, respeitando as decisões judiciais. Nos últimos dias, o que se questiona muito e se discute é sobre esta validade constitucional da revisão da vida toda. Também se discute muito é sobre o assunto que é o principal. A discussão que jamais uma regra de transição pode ser mais desfavorável ao segurado do Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS, que é a regra permanente, né? Deve ser permanente, ou seja, ferindo o INSS e o ministro, ferindo os princípios constitucionais da segurança jurídica, assegurados lá no seu artigo 5º da Constituição Federal, inciso 36, posto que o princípio da segurança jurídica abrange a ideia da confiança e previsibilidade, por meio do qual o cidadão ele tem o direito de poder confiar nos atos do governo e nas decisões incidentes sobre seus direitos, que ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos por estas normas. E que o que é o mais importante é a ideia de proteção no caso de uma mudança legislativa. Mudança esta que, em regra de transição, ela abranda os efeitos trazidos pela nova lei. Na exposição de motivos do projeto de lei 9.876 de 99, esta regra de transição trazida pelo artigo 3º teria, portanto, aí então a função de favorecer o segurado já filiado ao regime geral da Previdência Social antes da sua vigência. Ou seja, tal aspiração se acharia em evidente harmonia com a finalidade típica das normas de transição de todos os regimes previdenciários e que possuem por finalidade trazer a segurança jurídica para as relações. O STF
por ter este raciocínio, ele entendeu que o pedágio da aposentadoria por tempo de contribuição não se aplica à regra de transição, por ser esta regra mais gravosa. Ele, STF, sempre entendeu como absurdo tal ocorrência. Não podemos esquecer nem deixar de destacar o trecho do recurso especial 524-189, que tem no seu relatório, que tem como seu relator o saudoso ministro Teori Zazavasky, julgado por unanimidade. Vejamos então o trecho dessa decisão. Abre aspas, diz ele: as regras de transição editadas pelo Constituinte derivado são, na verdade, mais gravosas que a regra geral inserida pela Emenda Constitucional número 20 de 98. E continua, fecha aspas, né? E continua, abrindo aspas, a própria regra de transição de aposentadoria proporcional, por absurdo, continha requisitos não previstos no texto legal do que a aposentadoria integral. Fecha aspas. Observemos que na presente revisão também encontramos amparo do princípio da contrapartida, que o Supremo Tribunal Federal defende em seus julgados. Ou seja, quando o segurado faz pagamento aos cofres do INSS, obrigatoriamente o INSS deve ter uma contrapartida, pelo simples fato de que contribuição exige retribuição. Isto é um fato que não ocorreu em alguns casos de segurados que, sem motivos justos e fundamentados, tiveram seus salários de contribuição anteriores ao plano real descartados. A ADI, em julgamento 2010, a ADI 2010, fica bem claro, se referindo ao posicionamento da Suprema Corte. Vejamos então o que diz esta ADI. Abre aspas. Sem causa suficiente não se justifica a instituição ou majoração da contribuição da Seguridade Social, pois no regime de previdência de caráter contributivo deve haver necessariamente a correlação entre o custo e o benefício. Põe em evidência a correção da fórmula segundo o qual não pode haver contribuição sem benefício, nem benefício sem contribuição. Fecha aspas. Também, se observarmos o recurso extraordinário 655.265 do Distrito Federal, ao analisar os efeitos funcionais e previdenciários retroativos por conta da posse tardia, consignou este tribunal que, vejamos, desculpem, o caráter contributivo e solidário do regime da Previdência não permite o usufruto
dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação, tendo restado evidente a sua compreensão da relação de causa e efeito entre contribuição e retribuição. Fecha aspas. Finalmente, vale destacar o princípio constitucional da isonomia, presente lá no artigo 5º da Constituição Federal, que trata da garantia constitucional de tratamento igualitário às pessoas. A estas pessoas, aquelas pessoas que se encontram em uma mesma situação, não podendo ser aplicado ao segurado que contribuiu por década uma regra mais desfavorável do que a daquele que nunca contribuiu. Portanto, pelo princípio da isonomia, você deve, pelo menos, equiparar as situações aplicando aos dois a mesma regra, que estão no mesmo regramento legal e não distinto. Por vista de que estes princípios já foram votados e aprovados por ministro do Superior Tribunal de Justiça de forma unânime, também pela Defensoria Pública da União, também pela Procuradoria-Geral da República e até mesmo por 5 ministros do Superior Tribunal Federal. Portanto, a revisão da vida toda, deixando de lado a narrativa irreal do governo federal, a narrativa irreal do INSS sobre os possíveis efeitos econômicos, se mostra constitucionalmente como um direito do aposentado e temos a plena certeza de que o Superior Tribunal Federal ele irá, mais uma vez se questionado, garantir o respeito aos direitos fundamentais aqui tratados. Obrigado a todos, vamos ficar por aqui para que não fique cansativo. Esperamos ter contribuído de alguma forma com estas informações e nos comprometemos com todos vocês a sempre estar atualizando através desse canal o nosso direito previdenciário. Qualquer novidade, nós estaremos aqui postando para conhecimento de todos. Portanto, forte abraço, obrigado e esperamos contar com todos vocês em uma próxima atualização. Abraço e até lá.